Irmãos, nós vamos tratar da graça, como a gente tem dito. Vamos falar da graça com frequência esse ano. Esse é o tempo da graça, como nós também já anunciamos. Tempo da graça. Hoje é um estudo introdutório sobre isso. Por isso, os 5 estágios do desdobramento da aliança da graça. É como se fosse uma introdução, mas é todo o nosso assunto? Absolutamente. Nós temos muito o que falar sobre a graça. Falaremos da graça na criação, no ato da maldição, já manifesta a graça, nas alianças, na redenção, na consumação, no trabalho, na vida, em todas as áreas da vida, no casamento, no relacionamento familiar. Nós vamos tratar de graça em todas as áreas. Por quê? Porque a gente precisa aprender a se deleitar na graça. E muitas vezes as pessoas pensam que graça é só o ato de Cristo nos haver salvado. E pronto, estou salvo, recebi Jesus, Ele me alcançou, é pela graça, que bom, estou resolvido. E a graça é muito maior do que isso. A graça não termina quando eu recebo a Cristo Jesus e pronto, estou salvo, vou morar no céu, não preciso de mais nada. E a graça permeia todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos aprender a nos deleitar na graça. E antes da gente entrar aqui, é claro, nós precisamos entender primeiro graça. Graça é um favor que eu não mereço, que me é dado pela livre vontade e soberania de Deus. Sim, a doutrina da graça está estribada, está posta sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, por isso graciosamente resolveu nos salvar, nos presentear, e nós não temos que discutir isso. É porque o homem, de um modo geral, costuma ser flexível nas suas crenças. Para ele a lei é boa, até o dia em que ele não consegue mais cumprir a lei, então ele muda de ideia. Algumas doutrinas para ele são boas, desde que não toquem a sua família. Se tocar a sua família, não, nós estamos mudando de ideia aqui agora. Mas a verdade é que a soberania de Deus é uma das doutrinas com a qual o homem tem mais dificuldade, porque o homem natural e o que resta do velho homem no crente muitas vezes, ele tende a questionar a soberania de Deus. E por quê? Porque ele quer estar no controle das coisas. E a graça nos humilha, o Evangelho nos humilha. Já disse isso aqui algumas vezes. O Evangelho nos humilha dizendo o seguinte: você é salvo pela livre vontade de Deus, por graça de Deus, não pode pagar, não tem como pagar, nunca vai pagar, e tem que aceitar isso. Você não tem participação na sua salvação, você não tem participação na sua redenção, você não fez absolutamente nada para se salvar. Deus te deu esse presente de livre vontade e você não tem que pagar, não tem nada com isso. Então graça é esse favor que eu não mereço, que advém da vontade soberana, do Deus soberano, que decreta as suas coisas e não muda mais, decreta as suas ordens, ele cumpre, faz seus decretos e os cumpre sem mudar jamais, porque Deus não muda de ideia, Ele é Deus. Seus atos soberanos, o homem tem a tendência de questionar, mas não deve, porque Ele é Deus e como Deus pode fazer o que quiser, e ainda assim não faz o que quer, Ele não se contradiz, Ele cumpre a sua palavra, Ele honra todas as coisas. Então a graça é a manifestação da soberania de Deus, que salva aqueles que Ele quer salvar, e aqueles que Ele quer salvar descobrem que verdadeiramente não são merecedores disso, não podem pagar por isso, só devem aceitar e viver graciosamente e alegremente, agradecendo e louvando a Deus todos os dias por isso. Outro ponto que nós já vimos é o ponto da aliança. O que ocorre com a aliança? Nós já vimos a diferença entre aliança e pacto. Pacto é um acordo que não tem envolvimento. Um contrato de locação é um pacto, um acordo de compra e venda é um pacto, mas a aliança implica em intimidade. A aliança é mais do que um pacto. O pacto traz as normas, as cláusulas de uma aliança, mas a aliança implica em estarmos ali, junto com o Senhor. Ele vem ao nosso encontro, a intimidade. Então, veremos agora os 5 estágios do desdobramento da aliança
da graça. Vamos começar pela aliança por um motivo muito simples. A aliança é a nossa doutrina mais cara. Já comentei que toda vez que se fala em presbiterianismo, as pessoas tendem a falar em predestinação. Mas a verdade é que predestinação é uma doutrina que nos é cara. Mas não é a nossa doutrina basilar. A doutrina basilar é a da aliança, sobre a qual a predestinação está posta também. Então, é importante entendermos a aliança, entendermos que alianças são acordos que Deus faz com o homem, mas eles não são acordos pessoais. Deus se envolve nesses acordos de uma maneira maravilhosa e, inclusive, nossa aliança com o Senhor só se sustenta porque Ele é o garantidor dessa aliança. Ele é o garantidor. Se não fosse Ele para sustentar ambas as partes da aliança, estaríamos perdidos. Então, vamos ao nosso estudo. O texto base é o Salmo 89. Nós vamos ler todo o Salmo de número 89. Salmo de número 89, Salmo didático de Etan, o Ezraíta. Ok? Vamos ler todos a uma só voz esse Salmo? Todos a uma só voz, leremos. Você já encontrou? Salmo de número 89. Vamos lá? Está lá. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, o meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebre nos céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quanto as suas ondas se levantam, tu as aminas. Calcas como ferida de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tu a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos, e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os teus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios.
Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade: serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, fiel como a testemunha do espaço. Tu, porém, te indignaste contra o teu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra, arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações, despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada, e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor, escondeste-as para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. O salmista evoca a aliança com Davi, mas a verdade é que o Senhor não revogou a sua aliança com Davi. Sobretudo, cumpriu cabalmente em Jesus. Mas o Salmo nos lembra que o Senhor é um Deus de aliança, que fez aliança com Davi, que fez aliança com a sua descendência e que faz aliança com o seu povo, com cada um de nós, né? Então, após a oferta de graça de Deus para Adão, que está em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é um primeiro ponto. O que acontece então? Além do Senhor jurar preservar a descendência do homem, Ele também faz uma aliança de preservação da natureza, que foi firmada com Noé. Então, depois que o Senhor estabelece que haverá salvação para o homem, o Senhor cria o homem, nós conhecemos, graciosamente cria o homem, não precisava ter criado, Ele nos cria por pura graça, mas esse é um assunto para frente um pouquinho. Depois de o homem ter caído, Deus ainda manifesta graça, prometendo o Messias, prometendo aquele que vai pisar a cabeça da serpente. O primeiro sinal de aliança vem com Noé. Após isso, o Senhor então firma uma aliança que Ele vai preservar a natureza, e o arco da aliança, que posteriormente passa a ser chamado de arco-íris,
é essa lembrança. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Gênesis 6:18. E isso é pura graça. Deus podia ter escolhido qualquer um que ele quisesse, escolheu Noé porque viu nele bondade. Deus podia não ter escolhido ninguém, podia ter escolhido terminar com essa criação e começar uma nova, mas não foi assim que ele fez. Ele estabelece uma aliança com um homem e deste homem ele pretende tirar uma descendência santa que seguirá na sua aliança. Esse é o primeiro estágio. Deus faz uma promessa de preservação do homem e emenda com a promessa de preservação da natureza, porque a natureza foi amaldiçoada por nossa causa, mas por pura graça Deus promete que nos conservará e conservará também a natureza. Isso é graça. Então ele continua dizendo o seguinte: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes. A aliança não é só com a gente, que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para a perpétua geração. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Gênesis 9, de 9 a 17. Por que era necessário que Deus fizesse uma aliança com a criação também, com o resto da criação além de nós, com a natureza? Porque a natureza foi amaldiçoada por nossa causa, lembra? Quando Adão e Eva caem, o Senhor amaldiçoou também a criação. E o pecado também influencia. A terra que produzia facilmente agora tem que ser trabalhada. As plantas que antes eram tranquilas, muitas delas hoje têm cardos e abrolhos, ou seja, espinhos. Os animais não são bons, os animais são maus, muitos animais são maus. Animais que serão dóceis na eternidade, que eram dóceis no Éden, hoje são animais perigosíssimos, muito perigosos. Então, toda a criação foi afetada pelo pecado. As meninas tinham um desenho, está lá em casa até hoje, da Arca de Noé, que mostra o dilúvio da perspectiva dos animais, e mostra a maldade até mesmo no coração dos animais, e aquele desenho está correto, porque até a criação foi afetada, e o apóstolo Paulo vai falar que a criação geme por causa disso, né? E ela aguarda esse renovo. Então era necessário que houvesse uma aliança conosco, mas também era necessário, para que fôssemos salvos, mas também era necessário que houvesse uma aliança de graça com a criação, por nossa causa, e ela acontece em Noé. E em Noé vem a promessa de que nada mais será destruído daquela maneira. A natureza também será preservada. Mas o Apocalipse fala da destruição de morte de pessoas, mares revoltos, terremotos, mas não é a destruição da natureza, né? Não é a destruição da natureza, são os sinais para que o homem creia, e mesmo assim muitos não crerão. E toda a criação será redimida juntamente com os salvos no último dia. Toda a criação. Último dia aqui, né? É o último dia mesmo, porque depois só haverá eternidade. Nós não contaremos mais tempo. Tempo é uma coisa que nós precisamos. Mas quando o Senhor nos levar para junto de si, tempo será irrelevante para nós também.
haverá estabilidade na ordem presente na natureza até o fim de todas as coisas. Deste modo, Deus provê um ambiente saudável para a realização do seu plano redentor. Ou seja, estável, o que eu falei? Estável, saudável. Mas é estabilidade mesmo, porque saudável não é por causa do pecado ainda. Mas haverá um ambiente estável para a realização do plano redentor de Cristo. Porque se a natureza fosse destruída no meio do caminho, se o mundo se acabasse antes da consumação do plano do Senhor, toda aliança estaria perdida. Então o Senhor Deus faz uma aliança também com a criação, garantindo estabilidade na criação até que Ele volte. Não quer dizer que não haverá terremotos, não é isso que nós estamos dizendo. Não quer dizer que não haverá catástrofes, haverá. Mas toda a criação estará aqui ainda, com o habitat perfeito para que o homem continue a habitar nele, até que todo o plano salvífico do Senhor seja cumprido. E todo ele se cumprirá, sem cair nenhum tio. E isso é maravilhoso. Então a graça também se derrama sobre a criação, para que o Senhor resgate, salve e execute o seu plano para aqueles que são seus. Então a história continua caminhando, e em seguida, temos a aliança de Deus com Abraão, Gênesis 15, 17. Aqui é importante, porque aqui Deus começa a separar um povo específico, que vai viver para a sua glória e manifestar a sua glória adiante. Isso é em Abraão. Deu início a vários estágios da aliança feita com Israel, com o povo de Deus. E Deus prometeu que os descendentes de Abraão receberiam grandes bênçãos e seriam instrumentos para abençoar toda a terra. Aqui um ponto importante. Primeiro, Abraão foi chamado por pura graça de Deus, porque Abraão estava lá no meio dos caldeus, numa terra idólatra, ele mesmo era um idólatra, andando com sua família, iam para Canaã, né? Isso aqui é interessante. Eles já estavam indo mesmo para Canaã, mas aí a coisa para no meio do caminho e Deus faz uma aliança com Abraão. É pura graça. Deus vai até Abraão, Deus chama Abraão, Deus promete a Abraão uma terra. Deus, em Gênesis 15, firma a sua aliança com Abraão através de um ritual. Lembra? Abraão parte os animais no meio, boi, ovelha, os passarinhos, e era o modo como se firmava a aliança, uma banda de cada lado, e as partes da aliança passavam pelo meio. Já expliquei isso aqui no domingo. Passavam pelo meio, e desta maneira eles estavam dizendo o seguinte: se não cumprirmos a aliança, que sejamos divididos como esses animais. Abraão não passa pelo meio dos animais, só Deus, através daquele fogo. É a leitura de hoje. Só Deus, através daquele fogo, passa no meio, dizendo o seguinte: olha, eu estou firmando a aliança e eu garanto a aliança. Já aqui era assim. Nós não sustentamos coisa nenhuma se deixados à nossa vontade. Ele estava caindo num pesado sono, já não estava suportando mais enxotar as aves de rapina, veio à noite. E o Senhor vem e estabelece a sua aliança com Abraão e com a sua descendência. Abraão chega a questionar: Senhor, o meu servo mais antigo vai herdar? É o seu filho. Porque Deus tinha uma aliança com Abraão, sua descendência, sua família. E desde Gênesis 12 nós já sabíamos que em Abraão, na sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Então aqui é o segundo estágio da aliança. Agora que Deus fez uma aliança com a natureza, Ele começa a separar para si um povo, e começa em Abraão. O terceiro estágio é a nação de Israel, que recebe a aliança da lei mosaica, que está, por exemplo, em Êxodo 19, 24. Durante o êxodo da terra do Egito, essa aliança visava conduzir a Israel a bênçãos ainda maiores na terra prometida, o que é também graça. O povo de Israel estava ali, não tinha perdido a identidade de filhos de Israel, mas eles não estavam necessariamente buscando a Deus. É Deus quem encontra Moisés lá no deserto, é Deus quem vem ao encontro de Moisés na sarça. Aliás, Deus também cobra Moisés posteriormente, porque não tinha circuncidado seu filho, né? A sua esposa até o chama de esposo sanguinário, porque ela não entendia essa marca da aliança. E veja que toda aliança que Deus faz, ela tem uma marca.
O primeiro estágio, a marca é o arco de Deus, o arco-íris. O segundo estágio, a marca com Abraão, é aquele ritual em que o próprio Deus, no fogo, passa no meio dos animais. Posteriormente, ele estabelece uma marca para a vida toda, que é a circuncisão. Agora, o Senhor também vai estabelecer uma marca com esse povo aqui muito especial. Mas veja que é Deus quem vem a Moisés, é Deus quem estabelece a lei para formar um povo, e é Deus quem vem ao encontro do seu povo, que já nem buscava mais assim. Claro que havia fé, Joquebede demonstra fé e tudo mais, mas a coisa estava bem diluída. O povo estava bem preocupado com a escravidão, com tudo aquilo, e Deus não era a primeira coisa na vida deles, não era a prioridade, mas Deus veio ao encontro deles, e na formação deste povo, através da lei mosaica, Deus firma uma aliança que está expandindo a manifestação da sua graça. Inclusive, uma outra coisa interessante, inclusive que Paulo depois diz, Paulo vai dizer o seguinte, que o povo de Israel foi batizado no Nilo, no Mar Vermelho. Interessante, se for batizado no Mar Vermelho é a aspersão, porque eles não foram afundados no Mar Vermelho. Quem foi afundado no Mar Vermelho foi Faraó e seu povo e morreu, né? Aquela passagem foi o batismo deles, a consolidação da libertação de um povo, figura do que Jesus faz conosco. Oi, velho? É isso, né? A água aspergiu, eles sentiam aquela brisa, aquele negócio, mas eles não foram afundados na água. E ali a graça vai se estendendo. Lembra que uma vez eu falei para você que a revelação bíblica ela não é linear, ela é aspiral, e é uma espiral que vai aumentando? A graça também parte por aí. Deus começa uma aliança de promessa da vinda do Messias com Adão, isso vai passando só pelos descendentes dele, chega em Noé, ali existe uma aliança com a criação, com o resto da criação, para que haja estabilidade para o desenvolvimento da salvação. Agora chegamos em Abraão, o escopo da graça vai sendo ampliado, e a sua influência, e aí chegamos no povo de Israel, e vai aumentando, e vai só aumentando, né? E vai só aumentando, e isso é muito interessante. O quarto estágio é quando Davi subiu ao trono. Deus fez uma aliança real com ele. E aí nós temos isso em 2 Samuel 7, o Salmo 89 deixa isso bem claro, também o Salmo 132, na verdade, o Salmo 89 inclusive já lemos na abertura. Na verdade, por que esse é um novo estágio? Porque agora o Senhor está escolhendo para si, ou para o seu povo, o líder que vai conduzir o seu povo definitivamente para a manifestação da sua glória. Davi também é escolhido por pura graça, e toda a ação justa de Davi é fruto da graça de Deus. E é interessante olharmos para isso, porque Davi está prefigurando Cristo. Na verdade, em Gênesis 3,15, o Senhor promete Cristo. A arca de Noé prefigura Cristo, e nós vemos isso no Novo Testamento. É exatamente assim, será exatamente assim no último dia, como nos dias de Noé. Só aqueles que se refugiaram na arca foram salvos, só aqueles que se refugiarem em Cristo serão salvos. Abraão prefigura Cristo também, no sentido de que através dele as bênçãos são derramadas sobre nós. Davi prefigura Cristo porque ele é ungido, que já aponta para Cristo, líder, governante, que aponta para o governante supremo e líder supremo do povo de Deus, que somos nós. Então Davi aponta para Cristo, e dele virá o descendente que verdadeiramente nos salvará. Então, continuando, o texto bíblico diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou o Senhor. É o texto que lemos na abertura, então eu não vou relê-lo, tá bom? Mas tem o Salmo 132, 132, oi? Esse é do 132, verdade, nós não estamos repetindo. Ele vai repetir o conceito, né? Ele vai continuar dizendo: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. E mais, pois o Senhor escolheu a Sião, que é o monte, né? Preferiu-o por sua morada. Tudo ato de livre graça.
Deus prometeu abençoar os filhos de Davi que lhe fossem fiéis e nunca tirar o trono da casa de Davi. E Deus não tirou o trono da casa de Davi. Sim, houveram governantes do Reino do Sul. Chegou um momento em que o Reino do Sul cai também. Então nós não temos uma sucessão de reis, mas o trono permanece, porque o trono é firmado em Cristo. Não é um trono necessariamente, e não é de fato um trono judaico, político. Tanto que labora em grande erro quem pensa como os judeus pensam, né? Os judeus pensavam que o Messias viria, reestabeleceria o reinado de Israel ali, o Israel geográfico, e Israel dominaria. E muitos crentes pensam assim também, que em algum momento o Senhor virá, vai restabelecer Israel, e Israel politicamente vai dominar. Mas nós estamos falando do Israel espiritual. Hoje o Israel de Deus é composto do seu povo espalhado por todo o mundo, pela igreja. Mas aí nós vamos chegar nesse ponto quando chegarmos no último estágio. O fato é que Deus não deixou de cumprir a sua promessa quando deixa de haver um monarca judeu estabelecido geograficamente ali naquela região da Palestina. Não, ele não deixou de cumprir a sua promessa. O trono continuou firme. Jesus é o Rei Supremo, está assentado no trono de um Israel muito maior do que o Israel que está ali no Oriente Médio, que está ali naquela região, e ele virá soberano, implantar seu reino eterno, unificando as duas realidades, né? O céu e a terra, purificando esta terra, glorificando-nos, os nossos corpos, glorificando os nossos corpos, e também tornando perfeita a natureza, para que vivamos em perfeição, aqueles que creram nele. Então o Senhor não deixou de cumprir. Passou sozinho. E por fim, a plena aliança de graça instituída por Cristo. Esse é o estágio mais maravilhoso da aliança da graça. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22, 20. É o cálice da nova aliança. Nova não no sentido de que a outra não caducou. Nova no sentido de que agora ela progrediu, ela chegou no máximo que ela podia chegar. É aquela espiral da graça que foi crescendo, 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 e ela atinge o seu ápice em Cristo na cruz. Até por isso, quando pensava sobre isso, optei por uma cruz. É a logo que está no cabeçalho do boletim, e também na segunda página do boletim. Não pus aqui, podia ter posto. Nós vamos trabalhar e vamos usar muito. Por quê? Porque eu espero que a graça manifesta na cruz crie raízes no seu coração, né? E a aliança que não passará seja sempre na sua memória. Então eu espero de fato que a cruz fique enraizada no seu coração. Aliás, sobre cruz, há uma ideia interessante. Toda vez que um cristão usa a cruz, alguns cristãos, mais dos nossos irmãos pentecostais e dos neopentecostais, eles ficam escandalizados. A cruz é de outro arraial. Não, o crucifixo é de outro arraial. A cruz é um símbolo cristão, sempre foi usado pelos cristãos, inclusive para marcar lugares de reuniões quando o cristianismo era perseguido, marcar uma casa discretamente, marcar coisas assim. A cruz sempre foi o nosso símbolo do cristianismo, vazia, porque Cristo não está nela, mas nos lembra da sua obra redentora. Então eu espero que a mensagem da cruz e a graça que nos foi otorgada na cruz crie raiz no nosso coração. Então chegamos ao máximo. A aliança, ela é nova porque ela progride de tal maneira que ela é eterna. A aliança não tem mais onde progredir. Ela chegou ao seu ápice em Cristo morrendo na cruz. Ela veio progredindo em Adão, em Noé, em Abraão, em Davi, mas em Jesus ela atinge o seu ápice. Tudo que vai acontecer da agora para frente com a gente já é consequência do que Cristo realizou lá na cruz. Já é um benefício. Por isso a aliança, ela é nova e é a aliança eterna. Então, também o texto de 1 Coríntios 11, 25 diz:
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que o beberdes, em memória de mim. Mais uma vez, nova aliança, aliança da graça, que também não depende de você. Por que é graça? Porque não depende da gente, nunca dependeu. O Senhor veio porque Ele quis vir, né? Porque Ele desejou vir. Pode falar. Sim. Aí se torna um sintoma de idolatria, né? Se torna um sintoma de idolatria. A cruz é um símbolo para nós, e ela não deve ser adorada. De igual modo, o pão e o vinho também não devem ser adorados, porque eles não são o corpo e o sangue de Cristo. E nós já tratamos disso, né? Porque se eles forem o corpo e o sangue de Cristo, tem que ter havido novo sacrifício. Por isso o sacrifício da missa. Para eles, então, Cristo está sendo ressacrificado ali. Mas as Escrituras nos dizem que Ele fez esse sacrifício de uma vez por todas. Ressacrificá-lo, ou fazer um ritual que signifique ressacrificá-lo, é invalidar o sacrifício único, suficiente, cabal de Jesus. Não adoramos o pão, não adoramos o vinho, não adoramos a cruz. A cruz é um símbolo para nós, e não passa disso. Precisa haver equilíbrio. A mensagem da cruz, a cruz em si. Sim. Sim. Na verdade, nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma vez alguém disse, não vou lembrar quem é, acho que li isso numa ultimato, que os católicos têm Maria de mais e os evangélicos têm Maria de menos. De certa maneira, isso é verdade. Às vezes, então, os católicos têm cruz de mais e alguns evangélicos têm cruz de menos. E às vezes nós perdemos a nossa história porque estamos com medo de nos parecer com o catolicismo romano. Mas não vou entrar nesse mérito hoje com profundidade, não. O que eu quero frisar mesmo é a graça. Então a aliança é nova e a aliança é eterna. Ninguém pode nos tomar essa graça. E esse é o quinto estágio, o fato de que Cristo foi à cruz, e é absoluta graça. Ele não precisava ter se feito homem para nos salvar, mas nos salvou. Ele não precisava ter nos salvado, porque salvar-nos ou não o faria menos Deus ou mais Deus. Ele é Deus, mas Ele quis fazê-lo. Ele não precisava se humilhar, morrendo a morte de cruz, mas Ele o fez, porque Ele quis. Ele não tem necessidade nenhuma de nos salvar. Ele nos salvou porque quis, porque nos amou, porque determinou em nosso coração, em seu coração, que investiria em nós. E isso é amor. Isso é a base do amor. Nós já discutimos isso aqui também várias vezes. Amar não é um sentimento que me move. Amor é uma determinação do coração. E Cristo fez porque o quis fazer. E esse é o ápice da manifestação da graça. Tudo que temos agora para frente, todas as bênçãos, todo o sustento, todo o consolo do Espírito Consolador, a promessa da glória, a certeza da glória, tudo isso por causa da cruz. E a certeza, mais do que a certeza, sabermos que Ele virá no último dia para nos buscar, para morarmos nas muitas moradas que Ele foi nos preparar, tudo isso é consequência da cruz, da sua obra redentora. Então, aqui na obra redentora, na cruz, Cristo atinge, nos leva ao ápice da graça, né? Ele nos leva ao ápice da graça. Em Hebreus 8, de 8 a 13 diz: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de
misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. E vai mesmo. Muitas coisas já desapareceram. A necessidade de sacrifícios, a necessidade de derramamento de sangue, tudo isso se tornou obsoleto. Em breve, quando Cristo nos buscar, muitas outras coisas se tornarão obsoletas. Entre elas a própria fé e a esperança que agora precisamos. O novo ainda está sendo construído e muito mais receberemos por causa da graça de Jesus. Então, essa aliança se dá em 3 estágios. Essa da cruz, a primeira vinda de Cristo, a história antes da sua volta, que é o que vivemos agora, e a consumação do seu reino. Tudo isso é graça. Na sua primeira vinda, ele manifesta a graça salvadora, a graça redentora, morrendo a morte vicária e ressuscitando ao terceiro dia. Agora, essa aliança progride através da história antes da sua volta, e é o tempo que vivemos. E precisamos nos deleitar na graça, para fortalecidos, chegarmos com fé e galardoados, com mais galardões, no último dia. E a consumação do seu reino. Na consumação do seu reino, nada mais precisará acontecer. Porque tudo de pleno, de belo, de tremendo, de maravilhoso, estará diante dos nossos olhos. Estará diante dos nossos olhos. Esses são os 5 estágios da progressão da aliança da graça. É algo introdutório, porque a partir de domingo nós começaremos a desenvolver mais esse assunto e trabalharemos a graça em todos os aspectos da nossa vida. Mas entenda, graça é esse favor que não merecemos. Graça é esse privilégio glorioso que Cristo derramou sobre nós, que não podemos comprar, não podemos pagar. Simplesmente o aceitamos, nos alegramos e deleitamos. E a resposta à graça não é tentar pagar por ela, mas é viver uma vida agradecida. Se eu sirvo a Deus, é por uma vida agradecida. Se eu caminho com o Senhor, é por uma vida de gratidão. Se eu ando com Cristo, é por uma vida de gratidão. Se eu trabalho na igreja, não é porque pobre de Deus está precisando do meu trabalho, a igreja também, não, é porque é um privilégio. Se eu não fizer, Deus levantará outro. E se aborrecerá da minha arrogância de pensar que só eu poderia ter feito. Quando a gente pensa, eu li um negócio interessante, quando a gente pensa que é insubstituível, Deus vem e nos substitui, Então que possamos viver a graça desta maneira, agradecida, de quem faz, não para pagar o Senhor, mas porque é feliz com Jesus. Deus nos abençoe, é o que eu tinha para passar hoje. Se tivermos perguntas, dúvidas, colocações, ou o que quer que seja, o momento é oportuno.